Então vamos para mais uma questão agora, questão número 8, vamos ver a 8. Questão 8. VUNESP 2018, recente também, soldado da Polícia Militar, São Paulo. Nessas últimas décadas, o processo de globalização econômica esteve atrelado ao comércio internacional. Comprova esse fato. Então, o que comprova o fato de que a globalização econômica está atrelada ao comércio internacional? Globalização econômica está atrelada ao comércio internacional. O que é que comprova? Letra A. A expansão do pleno emprego no setor industrial nos países considerados emergentes. Letra B. O aumento da independência econômica dos países produtores e exportadores de commodities. Letra C de casa. O protecionismo, prática comum, sendo um entrave à circulação de mercadorias. Letra D de dado. A crescente pressão dos países ricos em enfraquecer os blocos econômicos. E letra E de escola, que diz que o enfraquecimento de países que defendem relações comerciais bi ou multilaterais. Enfim, pessoal, tá aqui algumas possibilidades, questãozinha que toma um tempo, você tem que pensar um pouquinho. Resposta correta vai ser letra C de casa, tá? Vamos para a letra C? Eu vou ler e depois a gente vai para as erradas, tá? Então, letra C, a correta. O protecionismo, prática comum, sendo um entrave à circulação de mercadorias. Pessoal, vamos entender o que é protecionismo. O que é protecionismo? A gente está acostumado a ler em reportagens que alguns países adotam práticas protecionistas. Protecionistas é uma palavra que é derivada de proteção. Então, toda vez que eu falo de protecionismo, eu estou falando de proteção. Proteção é proteger. Então, o que é que eu posso entender aqui para ficar mais fácil na hora de ler essa questão? O protecionismo, ou seja, a prática de proteção, prática comum, que ocorre sempre, sendo um entrave à circulação de mercadorias. Sim, porque toda vez que eu protejo o meu mercado, eu sou um país que estou protegendo o meu mercado, eu vou ter práticas protecionistas para proteger o meu mercado interno, a minha indústria, e isso gera um entrave importante à circulação de mercadorias. Está correta a afirmação? Eu vou dar um exemplo, pessoal. Os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos compram aço do Brasil. E quando o preço do produto brasileiro começa a ficar muito mais barato do que o preço do produto fabricado nos Estados Unidos, a tendência é o governo americano fazer um ajuste, um aumento de alíquota de imposto para a entrada do produto brasileiro lá. Para que o governo americano faz isso? Faz isso para o nosso produto ficar mais caro, e aí quem está nos Estados Unidos acaba comprando, optando em comprar o produto fabricado lá nos Estados Unidos. Por que eles fazem isso? Porque se você deixa o produto importado entrar num preço muito baixo, você vai gerar desemprego no país, porque aí o produto nacional não vende. Então é simples, toda vez que o aço brasileiro, por exemplo, ele chega muito mais barato do que o aço produzido lá nos Estados Unidos, o próprio americano, as indústrias americanas, quem precisar comprar o aço, vai comprar o aço brasileiro, porque o preço é menor. E aí o cara quer um preço melhor, ele não quer saber se ele está contribuindo para o país dele, ele quer um preço menor para ele ter um lucro maior. Então é essa a lógica do capitalismo no mundo. Como que o governo americano consegue ajustar essa relação? Aumentando o imposto do nosso produto quando chega lá. Então aumenta o imposto do nosso produto para entrar, nosso produto fica mais caro, e aí o produto americano consegue ficar num preço parecido ou menor, e aí então a indústria americana não para, porque vai ter gente comprando produto fabricado nos Estados Unidos.
Em resumo, isso é o nome que a gente dá para esse tipo de prática, é uma prática protecionista, tá? É um entrave? Claro que é, porque toda vez que você gera uma dificuldade na compra e venda de mercadorias no mundo, você está dificultando, né, a circulação de mercadorias. É um entrave a circulação de mercadorias, né? E a pergunta é justamente isso aqui, né? Olha lá, né? A pergunta, mais uma vez, só para a gente atrelar a pergunta e a resposta. Nessas últimas décadas, o processo de globalização econômica esteve atrelado ao comércio internacional. Comprova esse fato. Por que o comércio internacional está atrelado à globalização? Porque a prática, por exemplo, do protecionismo, que é comum, acaba sendo entrave à circulação de mercadorias. O protecionismo está associado ao comércio internacional e é o comércio internacional que vai favorecer a globalização. Deu para entender, pessoal? Então, assim, a globalização acontece porque existe um comércio internacional. E o que tem a ver com o comércio internacional dentre as alternativas? O que mais sentido faz é que o protecionismo, que é uma prática que ocorre com frequência, gera dificuldade aí nessa circulação de mercadorias no mundo, tá certo? Por que as demais então estão erradas, pessoal? Vamos lá, né? Letra A, tá errada porque a expansão do pleno emprego, tá falando que a expansão do pleno emprego nos países emergentes, né? Diz que o setor industrial, as indústrias dos países emergentes, ela gera a expansão do pleno emprego. Não é verdade, né, pessoal? A gente sabe que nos países emergentes e nos desenvolvidos também, a indústria ela está empregando cada vez menos pessoas. É uma informação que não é verdadeira. Por quê? A indústria, cada dia que passa, a tecnologia se desenvolve mais e a indústria passa a funcionar com menos pessoas. Você tem menos trabalhadores, a mão de obra é reduzida, você tem robôs, você tem toda a informática, você tem várias tecnologias hoje que substituem a mão de obra do homem, a mão de obra humana. E com isso você não tem uma expansão do pleno emprego nessas indústrias, nos países emergentes, nem nos países desenvolvidos. Você tem uma redução do pleno emprego nas indústrias, cada vez mais. Pessoal, para quem acha que mas aqui no Brasil estão substituindo, colocando robô e tal, nos países desenvolvidos é muito mais robotizado as produções das indústrias. Tem muito menos pessoas trabalhando em indústria em país rico, desenvolvido, do que aqui no Brasil. No Brasil a gente ainda não tem tecnologia de ponta, várias indústrias não adotam e ainda não tem uma parcela maior de pessoas empregadas. País desenvolvido é menos pessoas empregadas. Tá? Vamos lembrar desse detalhe importante. Então essa afirmativa A, ela não é verdadeira. Letra B está errada, por quê, pessoal? O aumento da independência econômica dos países produtores e exportadores de commodities. Não é verdade, né, pessoal? O aumento da independência econômica, ela não ocorre nesses países que são produtores e exportadores de commodities. Quem são países produtores e exportadores de commodities, pessoal? Países com baixa industrialização, países fornecedores de matéria-prima. Toda vez que eu forneço matéria-prima, eu vendo muito barato a minha matéria-prima, porque eu não tenho tecnologia para transformar essa matéria-prima em produto industrializado. Não tem indústria montada com tecnologia para isso. Então eu vendo minha matéria-prima para quem tem indústria, outro país que tem indústria, poder comprar essa minha matéria-prima e transformar em produto industrializado. Isso gera o quê? Uma dependência, não é uma independência, é uma dependência econômica desses países produtores e exportadores de matéria-prima de commodity. Por quê? Só vou vender se eles quiserem comprar. Se eles não quiserem comprar, eu não vou vender. O nome disso é dependência econômica, não independência. Então está errada a afirmativa, tá bom? Vamos para mais uma errada agora. D de dado. Diz que a crescente pressão dos países ricos em enfraquecer os blocos econômicos. Pessoal, não há nenhum tipo de esforço de país rico em enfraquecer bloco econômico. Pelo contrário, né? Você tem uma grande quantidade de países ricos na Europa que faz parte de um bloco econômico que é o maior do mundo, que a gente estudou, que se chama União Europeia. Então não há um esforço, uma pressão de país rico em enfraquecer bloco econômico, só que não condiz com a realidade. É uma mentira, é uma
resposta errada, tá certo? Não confere com o que ocorre no mundo hoje, tá bom? Por isso que está errado. E letra E, o enfraquecimento, está errado por quê? O enfraquecimento de países que defendem relações comerciais bi ou multilaterais. Não é verdade, né, pessoal? Está errado por quê? Porque hoje em dia, quanto mais relações e tratados bilaterais, comerciais ou multilaterais, quanto mais o país tem habilidade para fazer tratados internacionais comerciais, relações comerciais, seja quais forem, com quais países tiverem aí essa aproximação, melhor, né? Então tá errada a questão porque ela diz o contrário, ela fala que na verdade, mais uma vez, vamos lá para a pergunta, tá? Tá lá. Nas últimas décadas, o processo de globalização econômica esteve atrelado ao comércio internacional. Comprova esse fato que ocorre o enfraquecimento de países que defendem relações comerciais ou multilaterais. Não é enfraquecimento, é o fortalecimento, tá? Então tá errado porque, na verdade, país que defende relações comerciais ou bi ou multilaterais, esses países que defendem, que produzem, que conseguem fazer essas relações acontecerem, eles não enfraquecem, eles se fortalecem, eles se tornam países mais dinâmicos, com uma economia mais crescente e robusta, e por isso que a letra E está errada, porque não é o enfraquecimento, seria o fortalecimento, tá bom? Então, resposta E também está errada, tá, pessoal? Vamos para mais uma questão agora, questão número 9, em 2014, VUNESP, né, soldado da Polícia Militar, o enunciado diz que em novembro de 2013, a União Europeia completou 20 anos de existência, imersa na maior crise de sua história. Passadas 2 décadas, o processo de união monetária do bloco está sendo questionado. Então, a reportagem do site, o UOL, e aí vem a pergunta: entre os motivos da crise da União Europeia, que é um bloco econômico que a gente já estudou, então entre os motivos da crise da União Europeia pode-se citar, então, um dos motivos para essa crise, da questão da união monetária, do euro como moeda única, um dos motivos, tá? As altas taxas de desemprego, principalmente em países como a Grécia e Espanha, seria então aí um dos motivos. Esse desemprego alto na Grécia e Espanha seria um dos motivos dessa crise na União Europeia. Letra B diz que um dos motivos seria o abandono do uso do euro como moeda por parte do Reino Unido e da Itália. Então diz que também aqui seria um dos motivos, tá? Letra C de casa diz que seria um dos motivos da crise a intenção de alguns membros, como a França, em fazer acordo comercial com os Estados Unidos. Letra D diz que o bloqueio dos países ricos seria o bloqueio, a crise está atrelada ao bloqueio dos países ricos, à entrada de membros com menos potencial, como Portugal e Polônia, né? Então, seria a dificuldade de ingresso de Portugal na União Europeia, tá? Esse bloqueio provocado por países ricos do bloco, tá? E diz que a crise na letra E está atrelada ao que? A tensão política com a ameaça da Alemanha e da Itália de se retirarem do bloco. Pessoal, a questão não está difícil, né? A gente sabe que tem muita bobagem aqui que eles colocaram no meio, quem está acompanhando sabe muito bem. E, bom, resposta correta, vamos para a correta, vai ser letra A. É a correta. Vamos lá na A. As altas taxas de desemprego, principalmente em países como a Grécia e a Espanha. 2013, pessoal, você tem a Grécia numa crise muito aguda e a Espanha também. Você teve uma grande quantidade de desemprego aqui. Como é que eu consigo responder essa questão, professor? Tem que acompanhar o noticiário. Essa questão, ela caiu em 2014 e foi referente a 2013. Dificilmente ela vai se repetir. A VUNESP vai pegar questões relacionadas à União Europeia que ocorreram em 2019, 2020. Por exemplo, certeza que vai cair, mais cedo ou mais tarde cai. A VUNESP vai perguntar sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, porque hoje,
de fato isso já aconteceu. Desde o início agora de 2020, já em 2019 tem um processo longo, eu falei sobre isso, falamos sobre isso na aula, então tem que estar antenado nas coisas que estão acontecendo. A resposta correta nesse nosso caso aqui de 2014, a questão que fala de uma reportagem de 2013 faz relação com a Grécia e a Espanha, que estavam num período de desemprego muito grande. Países que são membros da União Europeia, mas que viviam realidades de desempregos aí muito altos, né, para a população desses dois países, tá? As demais estão erradas por quê, pessoal? Vamos lá, né? Letra B. Errada por quê? Diz que o abandono do uso do euro, que é a moeda oficial da União Europeia, por parte do Reino Unido e da Itália. Pessoal, e Reino Unido nunca usou. O Reino Unido nunca adotou o euro como moeda. Falei disso. Sempre foi a libra esterlina, né? A moeda da Inglaterra, País de Gales, enfim, a região ali do Reino Unido. Mas a Itália, pessoal, a Itália é euro, né? Você chega na Itália hoje, você compra e vende em euro o tempo todo. A moeda oficial é o euro. Então está errada porque a Itália não faz parte desse contexto de abandono do uso do euro como moeda. Então está errado. A Itália é euro, beleza, pessoal? Então está errado por isso. Letra C está errada por quê? A intenção de alguns membros, como a França, em fazer acordos comercial com os Estados Unidos, fazer um acordo comercial com os Estados Unidos. Pessoal, o fato de um país que faz parte da União Europeia fazer um acordo em separado com os Estados Unidos não quer dizer que isso está enfraquecendo o bloco. Só quer dizer que a França está fazendo um acordo separado do resto do bloco com os Estados Unidos porque é um país soberano e tem autonomia para isso. Então uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Fazer um acordo não é porque você está num bloco econômico que você está proibido de fazer acordo com qualquer outro país que não faça parte do bloco. Você pode sim fazer acordo a qualquer momento, tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Toma cuidado, tá? Pode fazer sim. O Brasil, por exemplo, o Brasil faz parte do Mercosul. Só por causa disso, por exemplo, a gente não vai fazer um acordo comercial com a China para vender soja. A gente não vai fazer um acordo comercial com o Japão. Não tem nada a ver, a gente faz acordo com quem a gente quiser, desde que seja interessante para a gente e para outro país. Isso não vai afetar a nossa relação dentro do Mercosul, tá certo? Então cuidado, são coisas distintas, tá? Tá errado aqui, letra C, por conta dessa afirmativa, de acordo internacional, tá? Letra D, errada por quê? Diz que o bloqueio dos países ricos à entrada de membros com menos potencial, como Portugal e Polônia. Pessoal, Portugal... ele já faz parte da União Europeia e foi um dos primeiros países a entrar no bloco. Então é errado você falar que está tendo um bloqueio à entrada de Portugal na União Europeia, sendo que Portugal já faz parte da União Europeia. Então eu pego essa afirmação, eu já vejo aqui que está errada. Na aula eu passei um mapa da Europa com todos os países membros, tem as datas de ingresso de cada um desses países. Eu lembro muito bem que a gente expôs isso aí nas aulas, tá? Então, errada a alternativa D. E aí está errada por quê? Diz que a tensão política com a ameaça da Alemanha e da Itália de se retirarem do bloco. Nenhuma das duas, né, pessoal? Nem a Alemanha nem a Itália tem interesse em se retirar do bloco. Nenhuma das duas. O que ocorre é que agora, 2019, 2020, a gente tem de fato a saída do Reino Unido. Reino Unido, não é Alemanha nem Itália, tá, pessoal? Beleza? Então cuidado, tem que ler mesmo, tem que prestar atenção para chegar nessa hora aqui, não confundir nome de país, tá bom? Beleza? E vamos para mais uma, última questão, 10. VUNESP, soldado de Polícia Militar, 2012, São Paulo. A questão está relacionada ao mapa e às afirmações a seguir. Então você tem um mapa. Pessoal, o mapa aqui a gente consegue ver os nomes de alguns países. Então vamos lá. Eu tenho Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Iraque, Irã, Síria, Israel, Turquia, Líbano. Você tem Líbia, aqui já desse lado do mapa, Egito, Sudão, Argélia, Marrocos, Tunísia, Mauritânia. Pessoal, Somália, né? Aqui a gente tem esse pedaço todo aqui, a gente tem a África, tá? Parte do mapa africano.
Enquanto essa região, Arábia Saudita, Irã e Iraque, a gente tem região do Oriente Médio. Já do comecinho da Ásia, a Ásia Menor, né, que é aquele começo da Ásia, é o Oriente Médio, tá, pessoal? E no meio disso tudo você tem um círculo. Esse círculo está apontando para Israel, Síria, Iraque, Jordânia, parte da Arábia Saudita, Líbano. Então olha bem esse círculo aqui e vamos ver o que é que vai vir. Então a questão está relacionada ao mapa e às informações a seguir. Então, primeira informação. A região apresenta grande importância geopolítica pelo fato de se manter sem conflitos ou lutas pelo poder. Letra 2, né? Alternativa... Parou. Afirmativa 1. Vamos para a afirmativa 1, pessoal. A afirmativa 1 diz que a região, lá do mapa, que a gente acabou de ver, apresenta grande importância geopolítica pelo fato de se manter sem nenhum conflito ou luta pelo poder. Segunda afirmativa. Em grande parte dos países da região predomina a cultura árabe e a religião muçulmana. Alternativa 3. Entre os países da região, um deles foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, fato que gerou insatisfação entre os demais países. E aí vem, está correto somente o que se afirma em. Então, quais são as afirmativas que estão corretas? Pessoal, vamos lá, vai. Mais uma vez, né? Olha aqui, né? Jordânia, Iraque, Síria, Israel, toda essa região do Egito, enfim. Essa região é tranquilinha ou vive explodindo bomba em mesquita? Como é que é a relação que a gente tem aqui? Você que acompanha notícias, você que está inteirado, você que sabe do que está acontecendo no mundo, você sabe muito bem que é histórico, é secular o problema que a gente tem aqui de disputa religiosa. Tá? Você tem uma região aqui de um conflito geopolítico absurdo, você tem aí um entrave político absurdo, aqui você tem uma disputa entre cristão, que é uma minoria, e muçulmano, que é a maioria. Só que dos muçulmanos você ainda tem de um lado os sunitas, do outro lado os xiitas, que são designações diferentes de muçulmanos. Vamos lembrar que muçulmano é a mesma coisa de muçulmano. Vamos lembrar, pessoal, que muçulmano é uma designação que a gente usa, que a gente está acostumado a usar, para os povos que são seguidores de Maomé. Maomé foi o grande profeta que deu início à religião muçulmana, né? E a partir de então você tem aí essa nova religião, essa nova divisão aí de povos por conta dessa crença em Alá, enfim, nos preceitos aí muçulmanos aí que foram aí criados por Maomé, que foi o maior profeta e tal. Então, dentre os muçulmanos, você tem ali divisões, né? Você tem xiitas, sunitas, né? Você tem tem curdos, que é uma outra designação que existe ali, ou seja, você tem aqui uma gama enorme de povos com identidades culturais diferentes, com religiões distintas, que disputam essa região, que tem uma dificuldade muito grande de entendimento, tá? Vamos lembrar que a cultura é predominantemente árabe, né? A cultura árabe ela tem a ver com toda essa região aqui do norte da África,
norte da África e com o Oriente Médio. Não é somente na Arábia Saudita que você tem uma cultura árabe, é uma cultura que está em toda essa região. Então há sim uma dificuldade muito grande aqui de entendimento entre cristãos, muçulmanos e outras dissidências dentre muçulmanos. Tá? Quando você ouvir falar de islâmico e muçulmano é a mesma coisa, né, pessoal? É nomes diferentes para o mesmo grupo de pessoas que acreditam na mesma religião, tá bom? Então, só para a gente dar uma pincelada aqui no que ocorre nessa região, tá? Dentre esses países está escrito aqui o nome de um deles, que é Israel. Israel tem uma quantidade muito grande de judeu. A maioria em Israel é de povo judeu. O povo judeu não é um povo muçulmano ou islâmico, tá? O povo judeu é diferente. Então você tem mais um povo, você tem mais uma relação de tensão aqui nessa região por conta dos judeus. Sem contar, pessoal, que durante o período pós-Segunda Guerra, a ONU criou o país que a gente conhece como Israel, o Estado de Israel, o país que a gente conhece como Israel, e criou justamente para abrigar os judeus. Os judeus que foram tão perseguidos na Segunda Guerra Mundial, que Hitler matou, assassinou, foi um genocídio judeu que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, não há o que se discutir a respeito. E, de fato, esse povo que foi tão perseguido por Hitler durante a Segunda Guerra vai ter agora um local para se estabelecer, que vai ser o Estado de Israel, que foi criado numa região onde já vivia povos árabes, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de quem é dono do que nessa região, tá? E aí, nas afirmativas, a gente consegue aqui de cara ver que a está completamente equivocada, né, pessoal? Como é que você fala que uma região dessa, que a gente falou agora, apresenta grande importância geopolítica pelo fato de se manter sem conflitos ou lutas armadas, né? Pelo poder, de forma alguma, tem conflito direto, né? Tem bomba em mesquita, em templo religioso, você tem ataque árabe, palestino atacando judeu atacando palestino, que é um povo árabe, que fica ali nessa mesma região. Você tem xiitas e sunitas se agredindo o tempo todo. Então não é de fato uma afirmativa correta, tá? Tá errada porque não se mantém livre de conflito ou luta pelo poder. Tem sim, né? Tem muita luta nessa região, tá? Então a 1 eu já descarto aqui que está errado, tá? 2, vamos ver se está certa. Em grande parte dos países da região predomina a cultura árabe e a religião muçulmana, está correto, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula, falei mais um pouquinho aqui, né? E 3, entre os países da região, um deles foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, fato que gerou insatisfação entre os demais, que é justamente Israel, pessoal. Acabei de falar de Israel, que foi criado aí já no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente para abrigar esses judeus, tá certo? Então, das 3, apenas a 2 e a 3 estão corretas. E aí a gente vai na alternativa, eu sei que só a 2 e a 3 está correta. Então, letra A está dizendo que está correto somente o que se afirma em 1. 1 está errada, então a A eu descartei. 2 e 3, 1 e 2. Letra B. Letra B está dizendo que está correto, que está em 1 e 2. Não é. O 1 está errado. Então a gente já descarta a letra B porque o 1 aqui está errado, tá? Letra C diz que está correto, que está em 1 e 3. Então o 1 está errado. Eu descarto a letra C de casa. Letra D diz que só o 2, só a afirmativa 2 está correta. Na verdade, você tem a 3 correta também. Então a última que sobra, de fato, a correta, a letra E, que é a afirmativa 2 e a afirmativa 3, 2 e 3 estão corretas, tá? A alternativa certa para você responder e acertar é a letra E, tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui a aula de exercícios sobre geopolítica e globalização. Continuem praticando, continuem fazendo os exercícios, foco e determinação para a gente conseguir pontuar na prova, tá? Valeu, até a próxima aula.